Uma das propriedades das células é exatamente a capacidade que elas têm de gerar cópias delas mesmas. Para que uma célula possa gerar uma cópia dela, ela tem que antes garantir a duplicação da informação contida no seu núcleo. A mitose é um processo de divisão nuclear que garante que as células filhas formadas a partir de uma célula pré-existente contêm as mesmas informações genéticas. Normalmente, a mitose, que é uma divisão nuclear, é seguida de uma divisão do citoplasma, chamada de citocinese. Os organismos unicelulares, eles utilizam a mitose como uma forma de reprodução. Por exemplo, seres eucariontes unicelulares duplicam o seu núcleo por mitose, depois sofre a divisão do citoplasma e gera células filhas. Mas a mitose, ela não é utilizada só para a reprodução de seres unicelulares. A mitose também garante, por exemplo, em um ser pluricelular, o crescimento geral do corpo. O indivíduo que é maior do que outro é porque sofreu mais mitoses do que aquele que é menor. Portanto, a mitose está relacionada ao crescimento geral do corpo. Mesmo o indivíduo que não cresce mais, ele continua fazendo mitose. A mitose, num indivíduo adulto, serve para repor as células que foram lesadas. Continuamente, as células dos nossos tecidos, elas devem ser substituídas por outras células. E uma forma de substituir as células velhas, danificadas, é através da mitose gerar novas células. A mitose também é importante nos organismos pluricelulares para formar o embrião. Todo ser vivo pluricelular surge de uma célula única, chamada zigoto. E esse zigoto sofre várias mitoses para formar uma massa embrionária. Essa massa embrionária só é obtida a partir de divisões onde a mitose está presente. Portanto, a mitose não garante só a reprodução dos seres unicelulares, garante também o crescimento geral de um organismo, garante também a reposição das células lesadas, garante também o desenvolvimento embrionário. A mitose apresenta várias fases. Essas fases são prófase, metáfase, anáfase e telófase. Vamos caracterizar cada uma dessas fases. Na verdade, essas fases, elas são artifícios didáticos para apresentar um processo de divisão celular que é contínuo. Então, pode variar de autor para autor, mas, basicamente, as etapas da mitose apresentam características bem definidas. Por exemplo, a prófase. Durante a prófase, ocorre condensação do material genético, isto é, a cromatina se condensa para formar cromossomo. É durante a prófase também que a carioteca desaparece. O par de centríolos, se existentes, ele também se duplica e começa a se deslocar para os polos opostos da célula. Portanto, a prófase se caracteriza pelo desaparecimento da carioteca, pela condensação da cromatina para formar cromossomo e pela duplicação dos centríolos. Além da prófase, encontramos também a metáfase. A metáfase é o momento em que os cromossomos estão mais visíveis. A metáfase se caracteriza pela condensação dos cromossomos e pela disposição dos cromossomos no centro da célula, formando aquilo que chamamos de placa equatorial. Os cromossomos dispostos no centro da célula, formando a placa equatorial, eles só conseguem realmente esse arranjo, essa arrumação, no momento em que as fibras, as chamadas fibras do fuso, que são fibras de proteínas, organizam os cromossomos dentro dessa arrumação. A metáfase é essencial para garantir que a informação genética seja distribuída pelas células filhas de forma equitativa. A anáfase. O que caracteriza a anáfase é a separação dos cromossomos, isto é, durante a anáfase, as cromátides irmãs que formam um cromossomo se separam e começam a migrar para polos opostos. O resultado disso é que a anáfase vai garantir a distribuição equitativa da informação genética para as células filhas que vão se formar. A última etapa da mitose é chamada de telófase. A telófase pode ser vista como o inverso da prófase, pois é durante a telófase que a carioteca é reconstituída. O cromossomo ele se descondensa para formar novamente a cromatina.
A telófase é fundamental, uma vez que as células filhas formadas vão ser reconstituídas. A telófase é a última etapa da mitose. Mas para que a célula realmente se divida, é necessária uma outra etapa, chamada citocinese. Nesse momento, uma proteína chamada quitina promove o estrangulamento da célula. Esse estrangulamento é necessário para que a célula se divida, para que o citoplasma se divida, gerando duas células filhas idênticas. A mitose e as suas fases são precedidas de uma etapa fundamental, chamada de intéfase. A intéfase é uma preparação para a mitose. A intéfase se caracteriza basicamente pela duplicação do DNA, uma vez que as células filhas têm que receber a mesma quantidade de informação genética, o DNA vai ter que ser duplicado, e ele é duplicado exatamente durante a intéfase. Numa fase chamada fase S, essa fase de duplicação do DNA ela é precedida de uma fase chamada G1, onde ocorre síntese de proteínas, e de uma fase G2, onde ocorre nova síntese de proteínas. Portanto, intéfase é constituída de etapa G1, etapa S e etapa G2. A intéfase, como foi dito anteriormente, precede o processo da mitose, mas é o que vai garantir que as células filhas recebam a mesma quantidade de informação genética. A mitose é um processo que deve ocorrer dentro de um tempo determinado, dentro de uma velocidade determinada. Se a célula perde o controle sobre a mitose, ela se torna uma célula cancerosa. Vírus, radiação, substâncias químicas podem causar mutações no material genético, e essas mutações podem fazer com que a célula se descontrole e comece a se reproduzir por mitose de uma forma intensa, de uma forma descontrolada. O resultado é o comprometimento do organismo, uma vez que células que se reproduzem por mitose de forma descontrolada compromete o funcionamento dos órgãos. O câncer, portanto, pode ser entendido como uma perda do controle do processo mitótico. O câncer não é uma coisa importante para um organismo, pelo contrário, ele vai gerar um problema extremamente importante. Quando uma célula que deveria se dividir por mitose de uma forma regulada, torna-se descontrolada. Normalmente, isso acontece durante a intéfase, durante a preparação de uma célula para sofrer mitose. Dentro do ciclo celular, na intéfase, nas etapas G1, S e G2, existem pontos de checagem. Esses pontos de checagem checam se as etapas de construção da divisão celular estão ocorrendo de forma adequada. Por exemplo, existe um ponto de checagem entre o período G1 e o período S. Nesse momento, o processo é interrompido e a célula começa um diálogo com ela mesma. Não um diálogo oral, como esse que está sendo feito agora, mas é um diálogo químico. E se pudéssemos traduzir esse diálogo químico para um diálogo oral, seria mais ou menos assim. Ao final do período G1, a célula produziu a quantidade de proteína necessária para a duplicação do DNA. Se a resposta for positiva, o processo prossegue. Se a resposta for negativa, a intéfase é interrompida e a célula vai ter um tempo para tentar resolver o problema. Caso isso não aconteça, a célula deverá cometer suicídio, um suicídio programado, chamado de apoptose. Um outro ponto de checagem importante ocorre na etapa G2. Na etapa G2, o diálogo que a célula faz com ela mesma seria mais ou menos o seguinte: o DNA foi duplicado adequadamente durante o período S? Se a resposta for sim, o processo prossegue. Se a resposta for não, fica interrompido até que o DNA seja reparado. Da mesma forma que no ponto de checagem número 1, se o reparo não ocorrer, a célula sofre apoptose, isto é, ela programa a sua própria morte. Um terceiro ponto de checagem ocorre durante a metáfase, o momento em que os cromossomos estão alinhados no centro da célula. Esse momento é crucial para garantir que a informação genética seja distribuída equitativamente. Portanto, neste momento, nesse ponto de checagem, o diálogo da célula com ela mesma se dá mais ou menos da seguinte forma. A célula pergunta: os cromossomos estão alinhados no centro da célula devidamente? Se a resposta for positiva, a célula segue para a anáfase. Caso for negativa, o processo é interrompido até que os cromossomos sejam organizados de tal maneira que eles fiquem bem alinhados.
Caso isso não seja possível, a célula começa a elaborar o seu programa de suicídio, chamado de apoptose. Portanto, para que uma célula se divida por mitose, para que o núcleo se divida por mitose, para que uma célula se reproduza, os pontos de checagem são fundamentais, porque vão garantir um processo de divisão controlado. Falhas nesses pontos de checagem normalmente levam a célula a perder o controle sobre a divisão celular. E como nós vimos, a perda desse controle da divisão celular pode resultar no câncer. Câncer este que faz com que uma célula se divida de forma muito mais rápida, mais eficiente, mas de que certa forma compromete o funcionamento das outras células, compromete o organismo, podendo levar à morte. Portanto, observamos a importância da mitose, de garantir um processo de divisão celular coordenado, equilibrado, a fim de garantir a integração de todas as células do corpo de um indivíduo, a fim de garantir a saúde do indivíduo. Radiação, vírus, substâncias químicas, como nós vimos, podem induzir falhas nesses pontos de checagem. Existem outros pontos de checagem também durante a mitose, mas os mais importantes são aqueles que ocorrem durante a intérfase.